O arrebatamento é como um homem cujo sonho de vida era um dia ter todos os recursos e dinheiro suficiente para construir uma bela casa no topo de uma montanha. Ele batalhou dia e noite para conseguir esses recursos. Não economizou força e determinação. Sacrificou até mesmo muitas noites não dormidas, acordando cedo de manhã para iniciar os seus trabalhos e indo dormir tarde a cada dia que se findava. E alguns anos se passaram, aproximadamente 2 décadas, até que um dia ele pudesse contar tudo o que havia guardado para comprar o terreno e materiais para construir essa casa. 20 anos passados, a economia de seu país havia mudado imensamente. E ele não havia levado em conta esse fato. Quando fez os cálculos iniciais, 20 anos mais cedo, o que ele havia prometido a si mesmo a juntar seria o suficiente. Agora já não mais. Ele tinha o valor que tinha determinado juntar, mas o valor estava desatualizado em relação à inflação atual, e com esse valor só poderia comprar o terreno e faltava o dinheiro para construir e decorar a casa e cuidar de outras coisas essenciais para que a casa estivesse completa. Então o homem foi ao banco. Ele tinha crédito e conseguiu um empréstimo, mas ainda assim não era suficiente para terminar as outras etapas de seu sonho de vida. Fazendo um malabarismo enorme de valores, com o empréstimo do banco, ele conseguiria de maneira bem apertada concluir a casa. Ainda faltaria revestimentos, acabamentos e móveis. Pois a casa que este homem construía não era qualquer casa, era a casa dos seus sonhos. 20 anos trabalhados e o dinheiro não era o suficiente. Para o homem era impensável ter chegado a este ponto de todo o trajeto de seu plano de vida, tão perto e ainda assim não ver a casa acabada, exatamente como ele havia vislumbrado desde o início de sua vida. A família dele também havia crescido durante o processo. Sua mulher ficou grávida de gêmeos, algo impensável, e agora ele precisaria construir um novo cômodo na casa. Ele não aceitaria construir um cômodo para os gêmeos sem um banheiro. No processo de construir a casa, uma de suas cunhadas ficou muito doente. Ela havia perdido o marido e ninguém da família queria ajudá-la. Então ela pediu para vir morar com ele, algo novamente inesperado. Agora ele precisaria de mais um cômodo. Ele não aceitaria hospedar a sua cunhada fazendo-a dormir em um dos 2 quartos já existentes. Ele queria que ela possuísse o seu próprio quarto. Além disso, ele comprou o terreno em uma área onde o governo de seu país, ainda no processo de construção, decidiu desapropriar a área, ou seja, agora ele teria que deixar tudo para trás, receberia uma quantia de dinheiro para comprar um novo terreno e fazer uma nova casa. Nada estava dando certo. Pois então, um homem observando aquele de nossa história, a sua determinação em ter a casa de seus sonhos, a labuta que este teve por décadas para concretizar este seu sonho. Um homem muito rico que sempre passava por ali e que já havia parado e conversado com os vizinhos próximos e perguntado: quem é este que está construindo uma casa tão bela? E os vizinhos diziam: este homem tem um sonho há 20 anos de ter esta casa, mas agora a cunhada apareceu. Ele agora tem 2 gêmeos a caminho. E mais, tudo o que ele gastou nessa casa não será aproveitado, pois será desapropriado pelo governo. Um homem muito rico se informando de tudo e se comoveu com a história do nosso homem trabalhador da nossa parábola. E então este homem muito influente decidiu ajudar o homem de nossa história. Ele conversou com a esposa do trabalhador e perguntou a ela o que faltava para a casa ser terminada. E ela de fato sabia muito bem de todos os detalhes, pois seu marido já havia falado por anos como queria tudo.
Estranhamente, a mulher do trabalhador contou tudo a este homem. Ela simplesmente sentiu esse impulso. Apenas no final, depois de quase 3 horas de conversa, ela perguntou: "Mas me desculpe fazer a pergunta, quem é você?" E o homem simplesmente a cumprimentou e foi embora. Ela ficou sem entender o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo ela sentiu que algo muito grandioso havia transcorrido naquele dia. Passado algumas 2 boas semanas, caminhões e caminhões chegaram na frente da casa com exatamente tudo o que a mulher do trabalhador da nossa história havia descrito: os berços, prateleiras, cristaleiras, os materiais para terminar os cômodos adjacentes. E além disso, uma carta que veio junto com o entregador de todos os caminhões. O homem que observou o trabalhador de nossa história era influente no governo do país. Ele contou para a diretoria do governo que estava tomando a decisão de desapropriar aquela região e ofereceu a eles outras opções que seriam mais apropriadas para serem desapropriadas do que aquele lugar onde se encontrava a casa de nosso trabalhador. A sua influência era imensa. Alguns desses da diretoria tinham dívidas com um homem rico. Eles se sentiram pressionados ou sem outra opção senão aceitar, não mais desapropriar a região onde estava a casa de nosso trabalhador. Na carta que o entregador dos caminhões entregou, havia a notícia de que a sua propriedade ou onde ela se encontrava não seria mais desapropriada. O homem e sua esposa não mais viram ou sequer um dia descobriram quem era aquele benfeitor rico que se comoveu e fez algo em favor deles. Assim é o arrebatamento. O arrebatamento também pode ser comparado a um pomar. Um lindo pomar e você é apaixonado por ele. A sua vida sempre foi, tem sido e sempre será cuidar desse pomar. Você é particularmente fã de tomates. Você cultiva esse pomar todos os tipos de variedades de tomates. Dia a dia, noite a noite, você faz todos os preparos, respeita as temporadas, se informa de como criar tomates maiores, melhores, mais vistosos e saborosos. Você fala com apreço dos seus tomates para a comunidade onde você mora. Você vai a restaurantes e fala aos chefes: comprem os meus tomates, eles são os melhores por causa disso e disso. A sua vida são os seus tomates, pois um dia há uma qualidade de tomates que você já vem cultivando há algum tempo, um tipo que é difícil de dar frutos. E você chega até ele e ele subitamente deu frutos. Você olha na sua programação e diz: levaria mais ainda um tempo. Como é que esses tomates já estão aqui agora? E se impressiona o que está acontecendo. Um dos trabalhadores do seu extenso pomar vem até você e diz: venha, senhor, veja, olhe o que está acontecendo aqui na outra parte do pomar. E você vai até lá e cada seção de seu pomar, que seria um tipo de tomate diferente, ao invés de tomates, está dando frutos diferentes. Numa certa região do seu pomar, agora no lugar há melancias, em outras macas, em outra há jabuticabas. Todas as frutas maravilhosas, suculentas e deliciosas. Você nunca viu frutas tão bonitas. Mas mesmo assim você fica atônito. Mas eu tinha um pomar de tomates. Você não sabe se agora você fica feliz por ter um pomar de várias frutas e variedade de verduras e vegetais, ou se você fica triste de que, para ter essa coisa inesperada, milagrosa, você teve que abrir mão de ter um pomar com várias variedades de tomates. Assim é o arrebatamento. O arrebatamento é aquele testamento de uma pessoa da família que te odiava e você nunca esperava que ela lhe colocaria no testamento.
E na abertura da leitura do testamento você descobre que ela deixou tudo para você e não deixou nada para nenhum daqueles que a bajulavam. O arrebatamento é como aquele Pix inesperado de R$1.000, que um dia cai na sua conta e você olha as informações daquele que depositou e não encontra qualquer rastro sequer da pessoa. O arrebatamento é comprar passagens para uma cidade em um país distante, como Milão na Itália, e sem querer você não percebeu que as passagens foram trocadas. E já dentro do voo, você descobre que está indo para Sydney ou Melbourne, na Austrália. Assim é o arrebatamento. O arrebatamento é como você se aliar a alguém vegetariana ou vegana e vocês vão a um restaurante de mesma categoria e comem uma comida suculenta e a pessoa diz: "Essa é a melhor comida que já comi." E então alguém da cozinha vai até você e sussurra em seu ouvido: "Olha, esse é um restaurante vegetariano, vegano. Mas na verdade esse prato foi feito com carne de verdade. Não é uma carne de soja." Assim é o arrebatamento. Imprevisível, cheio de coisas inesperadas. Nas parábolas do fim de uma era, contadas no primeiro dia dessa escola, Mestre Sananda mencionou vários aspectos que podemos observar durante o processo do arrebatamento, tanto a nível pessoal como coletivo. Apesar de Mestre Yelsutu ter se referido a elas como sendo 5 histórias, quando 2 delas foram contadas como uma única parábola, essas 6 histórias na realidade aludem às qualidades da luz eterna do Criador. Na parábola do homem e o sonho da casa, delineia-se a imprevisibilidade da luz, pois é realmente quando pode brilhar sem limitações. Na parábola do pomar de tomates, entendemos como o éter se relaciona com a luz ou a consciência divina. Quando ambas se encontram, passa a haver a luz eterina e coisas transformadoras das possibilidades humanas acontecem, para o melhor de todos os envolvidos e para a surpresa dos incrédulos que somente acreditam nas limitações da matéria. Na parábola do Pix Surpresa, fica ilustrado como a luz pode se distender ou se desdobrar em vários feixes ou em várias linhas experienciais, trazendo coisas que ninguém pensaria por conta própria. E assim, experiências agraciadoras repentinas são trazidas. Na parábola do testamento, aprendemos sobre a luz dos Cristos, uma qualidade de luz ou consciência divina que, em especial, é conhecida por ser um presente escondido. Quando em contato com essa luz, a nossa vida passa a ser uma série de eventos ocultos, discretos, que foram pensados previamente por uma consciência maior. Permanecemos como observadores, como se tudo já estivesse ao nosso redor e todas as nossas necessidades supridas. A parábola dos bilhetes de viagem trocados nos lembra que a consciência suprema tem a capacidade de trazer uma experiência que trai os sentidos e a aparência. Achamos que encontramos algo em nossa vida ou que estamos em uma direção por algum objetivo específico, e então reviravoltas são ativadas bem diante de nós, fazendo-nos visualizar que nosso destino era outro. A luz dos sparks é um tipo de molécula da luz que, quando interagindo com outras moléculas de luz, faz com que eventos do físico se tornem amplamente plasmáveis. Na parábola do restaurante, aprendemos sobre a luz dos opostos. É um destino inesperado, feito de forma única,
Essa é uma qualidade da luz, quando o contraste é a melhor maneira de ter as coisas em equilíbrio. Nem sempre este precisa se tornar uma fricção, tensão ou conflito. O que todas as parábolas de Sananda nos ensinam sobre a imprevisibilidade da luz, sem perder sua graciosidade. E ensinam também sobre ela nos presentear com aquilo que está além de nossa compreensão, sobre ser algo utilizado pelo Criador que não precisa satisfazer os nossos sentidos, ou o que seria tido como bom e aceitável, pois de fato só precisa satisfazer o nosso coração. A luz sabe nos colocar em direção a destinos inesperados, ou de forma única, sem permitir que nos percamos no caminho. Sananda salienta então que é no arrebatamento que podemos vislumbrar como nunca antes, como a luz de Deus é sábia, além da medida, e todos os feitos estão acessíveis e disponíveis para ela, e também estarão para conosco, se a aceitarmos, pois é essa mesma luz que nos arrebata agora. Ayoé. A Escola de Kabamba Atualização marca oficialmente a última vez que Mestre Sananda esteve disponível para a canalização, antes de partir para sua missão e encarnação simultânea nos planetas Kiran e Chamogula. Na simultaneidade da alma de Sananda, ele apresenta uma encarnação contemporânea nos dias atuais, como Konstantin Rossler. Apesar de sua alma ter organizado essa encarnação antes da que teve como Yeshua Ben Joseph, tendo essa uma encarnação de descanso ocorrendo simultaneamente com esse momento de transição planetária. No processo de ser arrebatado, não apenas seu eu humano passa por esse processo, mas também os seus eus múltiplos, vivendo simultaneamente em outras orbens e dimensões. Há uma diferença entre orbe e orben. Uma orben é um conjunto de orbes. Seus eus múltiplos, estando em uma ou mais orbens, conseguem através delas alterar, influenciar ou intervir em uma única orbe, no caso a que você se encontra. Você é um eu múltiplo para seus eus múltiplos, que vivem em suas orbens. Desde o momento na primeira escola de Kabamba, em que o indivíduo se abre para a lida, o indivíduo se torna um ponto referencial para seus eus múltiplos. Você se torna seu próprio sistema solar, e assim pode ser uma presença iluminada a seus eus múltiplos. À medida em que se é arrebatado, o encontro com Deus se inicia, o encontro com a lida primordial que você é, onde você se torna o ponto central para outras alidas adjacentes e todas essas lhe circundam. Você se torna uma aliança cósmica com todos os seus níveis, multiplicidades e dualidades, ao mesmo tempo que não se engaja com nenhuma delas. Você é a lida primordial. O sistema ascensional planetário de 7 etapas foi criado por Buda Gautama com o intuito de que o arrebatamento fosse atravessado de maneira mais apropriada e fluida nesse período. Esse sistema é composto por 48 selos em 7 níveis ou etapas e apresenta esse nome por ser uma espécie de ascensão, ocorrendo várias liberações. Alguns sintomas durante o processo de arrebatamento foram dores de cabeça imensas, sangramentos, desmaio, queda de cabelo e de pelos por todo o corpo. Para chegar nesse ponto de Chiloé, de ser arrebatado, quer estejam conscientes ou inconscientes disso,
houve mais uma liberação do vírus de Kabamba, além da liberação de componentes da física que rege nosso universo local e a liberação do centro de prazer de Atlântida. Houve também a integração de luz e escuridão para ir para a nova grade da Terra. A luz de cada um está além do jogo entre luz e escuridão, pois não há um lado melhor que o outro. Lutar pela luz ou pela escuridão é um desperdício de energia. A integração de luz e escuridão dentro de si é o que realmente leva até o Pai. Acesse a luz do Pai que já não pertence ou está presa à noção de luz e escuridão, pois Deus está muito além da batalha entre bem e mal. Durante o evento ao vivo, houve alguns processos, sendo o primeiro uma metatrônica, utilizada pelos membros de Siloé como um ensaio de como chegar à nova Terra. Após isso, houve a metatrônica radial, uma descompressão energética para a metatrônica anterior. Houve outro desdobramento no qual 144 cidades e colônias espirituais selecionadas foram visitadas pelos membros de Siloé, e em cada cidade uma porção de selos eram coletados, para que ocorresse uma liberação e o processo do arrebatamento se desse. Além disso, foi realizada a metatrônica feixidial para um sync dos membros com a nova grade. Aproximadamente 600.000 pessoas encarnadas no planeta foram arrebatadas, junto com 1 milhão de espíritos de cidades e colônias espirituais. Ao todo, 1.600.000 foram arrebatados, tanto a nível terrestre quanto a nível espiritual. Outro tema comentado durante a escola foi de que a luz possui 2 estados principais de experienciação, podendo ser expressa por cada um como partícula ou onda. Além desses 2 estados, há outros 6 subestados da alternância da luz, que dão outras nuances aos 2 estados principais, tendo sido explorados nas parábolas de Sananda. A nova grade de energia, presente para os arrebatados da Terra, aceitará apenas aqueles que estão vibrando sua luz como onda. Do contrário, vibrando como partícula, criará caos. Na velha grade era possível criar tanto caos como ordem, nos 2 estados da luz, partícula ou onda. Na nova grade há apenas ordem e harmonia, através da expressão do estado de luz-onda. Nesse sentido, para adentrarmos o estado da luz-onda, é importante compreender a ter obediência total, o que difere da subserviência, entendida humanamente. É compreender como o universo funciona, estando alinhado à grande onda do fluxo universal e obediente em relação ao fluxo da energia e orientação dos seres cósmicos. É compreender como o universo funciona, estando alinhado à grande onda do fluxo universal e obediente em relação ao fluxo da energia e orientação dos seres cósmicos e mestres que estão acima de nós, pois já mestraram os estados da luz e seus corpos sutis, o que nós ainda precisamos trilhar um longo caminho para mestrar. A verdadeira liberdade está em ter obediência total, a partir da compreensão do ponto de evolução onde nos encontramos. A grandeza de cada ser está em reconhecer sua pequeneza diante do todo, que relembra o quão grande se é, quando se permite ser. A luz não se movimenta, ela simplesmente é. Há uma diferença de velocidade nesse desdobramento da luz. Quanto mais próximo da fonte, mais acelerado,
ou seja, mais como onda. Quanto mais longe da fonte, mais em molécula ou partícula a luz se comporta, ou seja, mais desacelerada e densificada. A fonte seria o nosso próprio coração, e nos aproximando cada vez mais dessa fonte sublime dentro de nós, emitiremos mais nossa luz em forma de onda. E a jornada consiste em se reconhecer cada vez mais a luz que se é, e a partir disso migrar do estado partícula para a onda. Durante o evento, os membros de Siloé finalizaram a escola com a realização da metatrônica Quantunama, com o intuito de sentirem o estado de luz em onda e assim compreenderem como é estar nesse estado. Esse foi o resumo do evento Atualização de Cabamba, um evento que preparou, a nível humano, para o real evento do arrebatamento. Para você que atravessou o processo da mesma maneira, por estar assistindo agora esse vídeo, mas quer reviver essa experiência através de conhecimentos e dos ensinos presentes nesse vídeo, você pode adquirir a Escola de Cabamba original, mais a atualização, pelo valor de R$ 101,11, com 90 dias de acesso. O arrebatamento do planeta Terra está finalizado e agora todos assistindo esse vídeo, todos que participaram da atualização da Escola de Cabamba, estão na nova grade.